Você vai filmar para campanha, não tem problema nenhum. Vai dar certo? Não, também já está liberado na hora. Pode começar? Henrique, Oi? pode começar aqui? Deixa Aí eu já abrir pode, minha, do ao vivo já pode transmitir. deixa na eu abrir internet. minha cola aqui primeiro. Não, na internet já pode começar, que o povo já vai. Então, povo, São 35 minutos. Quem vai cronometrar? Eu. 35 minutos para o candidato. Uhum. O Gilberto não veio. Se quiser. É, se eu tiro foto. Até Algumas. 35 minutos. É em cima. Uai, mas eu falo um pouco, né? Eu acho que nós tínhamos que ligar lá na outra empresa, então. Não, vai dar tranquilo, pode ir. Acho. Bora. Mas aí aqui eu vou mandar as perguntas, que Manda. são as mesmas, então. Atenção. Soltei a vinheta, 1 minuto e 15 para começar. Lá não vai ter imagem não, Henrique? Não, o Fábio preferiu que não tem, Ah, tá. para ele não distrair. Porque aquele dia eu fiquei olhando pro vídeo do sensor, televisão. E na verdade a televisão tá pra cima, Tá pra o cima. foco tá pra cima. Aí você distribui aqui. Não, Pessoal não que quer tá dizer aí, que eu não você vou fica- continuar olhando, né? Não, Porque você ela fica- atrai muito. Atrai. Mas você Mas- fica à vontade, assim, Tudo bem, é. com o pessoal também. Henrique, você nomeia o pessoal para mim? Da equipe? Como nomeio? Não, Lucas. na hora. Na hora? No ar. Tem um microfone aqui, posso nomear. O microfone nosso é aéreo. É lá na câmera. Tá na câmera? E E ele pega nessa o boom da distância? câmera. É com zoom de áudio também. Ô Tu, Zoom você de puder vídeo, fechar áudio. tudo aí pra mim? Henrique, te amo. Não, agora não pode. Atende lá, Du. por favor. É, eu tenho que avisar com quanto tempo pra você. Faltando um minuto e meio. Não, 5, 3, 1. Atenção. O tempo é muito bom. O tempo é o quê? 10? 35 minutos. De uma Pode vez? começar. Não, Ah, tá. vai parando e voltando. Um abraço a vocês que estão nos acompanhando aqui na TV de Sol Independência Solidária. Pelo canal 8 aberto, gratuito, a sua anteninha espinha de peixe, que você sintoniza e recebe os canais locais. Pelo canal 13 a cabo, por assinatura, quem obviamente tem essa assinatura Mastercard, que é de responsabilidade total daquela empresa. Também você pode nos acompanhar pela internet. É só busque TV Em de Sol no YouTube ou TV Em de Sol no Facebook. E é com muita honra, com muita satisfação, que nós recebemos mais um candidato a prefeito de Passos nesta segunda rodada das entrevistas com os nossos candidatos. Hoje nós estamos recebendo o professor Fábio, candidato a prefeito, tendo como candidato a vice o doutor Gilberto. Fábio, é uma alegria, uma honra mais uma vez recebê-lo. Você esteve na semana passada e aqui está de volta para a segunda rodada. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado a você, Marcelo, por toda a sua equipe e meus cumprimentos a todos os seus telespectadores. É muito importante nós estarmos aqui para poder falar sobre esse grande momento de cidadania que nós teremos e estamos vivendo já, né, durante a campanha, especialmente para a população de Passos. E eu quero ressaltar aqui, só para lembrar, no nosso cronômetro, na marcação de tempo, obviamente o tempo vai contando enquanto o nosso candidato está falando, o professor Fábio vai falando, tem 35 minutos, e quando a gente vai conduzindo, mostrando, explicando para vocês que a nossa regra é simples, é basicamente uma entrevista. E quando a gente fala, o tempo não conta, e as perguntas são as mesmas para os três candidatos. Nós tivemos o sorteio na reunião do dia 19 na Justiça Eleitoral, na presença do senhor juiz eleitoral, o promotor eleitoral, também os oficiais do cartório eleitoral desta comarca de Passos. E pelo sorteio vem a sequência das entrevistas dos candidatos. Mas a gente mantém a mesma relação de perguntas, sendo que essas 14 perguntas foram retiradas de um temário que previamente foi enviado ao setor de comunicação de cada campanha. E nós vamos, à medida que vamos fazendo as perguntas, o nosso tempo, repito, não conta, e o tempo
do professor Fábio, do candidato, é o tempo dele, 35 minutos, que à medida que ele vai falando, vai correndo. Nós estamos aqui também recebendo que são da assessoria da campanha e também companheiros políticos do professor Fábio e da assessoria de campanha na comunicação, Juliano Denúbila, nosso amigo Mexerica, que está lá na parte de comunicação. Quem vem também? Michel. O Michel, no mesmo setor lá na campanha. Bem-vindo, Michel. E nós estamos recebendo aqui também um outro que é locutor, apresentador, cinegrafista. Hoje ajudou até na recepção aqui, muito obrigado. E eu estou dizendo isso só para dizer que é o subsecretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, o nosso amigo, ex-vereador, José Antônio Freitas Campos, o Tuco, que é aí correligionário partidário do PMDB com o professor Fábio. Muito obrigado, Tuco, pela sua presença. Professor Fábio, o nosso tema começa com educação e ensino no município. E a primeira pergunta é: embora a responsabilidade direta do município seja com a rede municipal de educação, mas como o candidato entende que deva ser a integração e a interatividade entre as redes de ensino, municipal, estadual e federal, pública e privada? Essa pergunta, Marcelo, é muito inteligente, porque é normal e é costume de cada nível de ensino atribuir as responsabilidades da qualidade do ensino ao nível anterior. Ou seja, o Fundamental 1 atribui a responsabilidade da qualidade do ensino por não ter alunos bem preparados no infantil. O Fundamental 2 atribui a responsabilidade ao Fundamental 1. E assim por diante, chegando até na universidade, onde nós dizemos com muita frequência: o aluno não teve um ensino médio, um ensino fundamental bom, então ele chega na universidade com problemas. Então é um eterno devolver responsabilidades e nunca é nossa. O município tem sim responsabilidade com todos os níveis e ele deve atuar obrigatoriamente, claro, por Constituição no Fundamental 1 e no infantil, mas ele deve também preparar condições para que os alunos dos outros níveis tenham de viver bem no município. Ou seja, a primeira coisa que nós temos como estratégia é fazer com que nossas escolas sejam iguais. É importante que uma escola num bairro qualquer de Passos seja igual a uma outra escola noutro bairro, por mais distante que seja. E como que se faz isso? Desculpa. Se faz isso, primeiro, criando um material pedagógico único. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos tenham esse material único, escolhido por todos os professores, de modo que esse material seja disponibilizado a todos os alunos de forma gratuita e que então não tire esta distância ou essa diferença de uma escola para outra. Esse material, ele precisa fazer com que o nosso aluno do ensino público tenha as mesmas condições que o aluno de uma escola particular. Porque resolvendo o problema do material, nós vamos vencer então outro problema, que é pegar o nosso professorado e qualificá-lo para trabalhar com esse material. E esses materiais sempre trazem a condição também da qualificação, da capacitação do professor que vai trabalhar com ele. Então, este caminho nós precisamos percorrer novamente. Quero lembrar que na gestão do Dr. Hernani, há 4 anos atrás, houve a instalação de um material pedagógico único e esse mandato retirou o material, fazendo então que as escolas ficassem então diferentes, o que é um absurdo. Então, nós temos que implementar isso aí. Perceba só, a cidade de São João Batista do Glória, nossa vizinha, usa um material que é o material do ângulo, que é o mesmo material que as melhores escolas do Brasil utilizam a nível particular, o que é perfeitamente viável, porque o município, quando ele vai negociar o material, ele não está negociando para 200 ou 300 alunos, ele está negociando para milhares de alunos. Então o preço desse material cai substancialmente. As empresas, os sistemas de ensino conhecem esse procedimento e fazem uma oferta bastante interessante. Agora, também não basta você ter materiais diferentes e achar que você resolveu todos os problemas da educação no município. É preciso que a gente veja quais são as necessidades de cada escola, o que é que nós precisamos fazer para dar estrutura para cada escola, como que nós estamos com as bibliotecas de cada escola, qual é a condição do aluno permanecer na escola num período integral. Nós precisamos olhar para isso. Os grandes países, isso não é invenção minha, eles já trabalham com ensino de tempo integral há décadas.
e o Brasil fica aí inventando alternativas, inventando possibilidades e não vai no cerne do problema. Precisamos fazer com que o nosso aluno passe o dia dentro da escola. Se ele estuda de manhã, ele volta para a escola ou para algum equipamento urbano, uma quadra, um auditório do município para fazer alguma atividade. Pode ser um esporte, e quando eu falo esporte, eu não falo praticar o esporte. Eu falo treinar um esporte. Treinar um vôlei, treinar um futebol de salão, treinar um handball, alguma coisa. Não importa qual esporte, mas treinar. E aí nós temos então que trabalhar fortemente na recuperação dessas quadras do município, que são 25 e estão abandonadas. Fazendo com que isso, a guarda municipal seja instalada e assuma a propriedade ou assuma o pertencimento das quadras, fazendo com que as mães e os pais tenham tranquilidade que seus filhos estarão lá em treinamento, por gente orientada, sem o risco de estarem sendo assediados por qualquer que seja a pessoa envolvida no crime. Mas também nós precisamos caminhar. Nós temos os instrumentos avaliativos. Esses instrumentos avaliativos têm que ser colocados na frente de todos nós, professores, e todos nós, funcionários da rede pública de educação, fazendo com que a gente perceba que nós temos que vencer as metas. Nós estamos acima do que foi acordado pelo Plano Nacional de Educação? Sim, mas nós não podemos estar contentes de estar acima. Nós precisamos fazer com que a nossa educação pública seja simplesmente a melhor de Minas Gerais. Muito bem. Professor Fábio, candidato a prefeito de Passos, aqui na segunda rodada das entrevistas, o senhor já começou a abordar aí o segundo tema, obviamente dentro da primeira, a segunda pergunta, dentro da primeira, que é a correlação entre rede pública e privada, municipal, estadual e federal, quando você dizia, professor Fábio, do tempo integral. E é exatamente a pergunta número 2. Eu vou pedir, enquanto você aproveita aí a água, que o candidato fala muito e a campanha é curta e é reunião o tempo todo, já está saindo aqui, tem reunião, no cronograma sei que mais tarde tem encontro também a audiência no Rotary Clube de Passos, que é bem próximo aqui à nossa sede. Então eu quero aproveitar o Henrique para apresentar os nossos estagiários da Universidade do Estado de Minas Gerais, que como sempre estão aqui nos ajudando e ao mesmo tempo fazendo uma auditagem em tempo real enquanto o processo vai acontecendo. Então, temos no cronômetro o Lucas, que faz engenharia de produção aqui na UENG. Temos ali a Bianca, que faz nutrição. O David, também é engenharia de produção. Maria Eduarda, que faz jornalismo. A Lohane, que é secundarista aqui em Passos. E o Matheus, que também faz engenharia de produção. Muito bem, nós agradecemos vocês e vamos então para a segunda pergunta, no mesmo tema, a educação e ensino no município. O senhor já abordou no primeiro tema, Fábio, que então faz parte também da evolução o ensino tempo integral. Por que precisa ser tempo integral, mas como fazer isso? Porque tudo precisa de recurso humano e financeiro, orçamentário. Bem, por que precisa isso? É porque nós não temos como evoluir o município, evoluir o nosso desenvolvimento sem investimento muito forte na educação. Os recursos existem, os recursos são de no mínimo 25% do orçamento do município e eles precisam ser melhor distribuídos e melhor gastos. Portanto, nós temos a obrigação de criar um sistema de ensino que seja muito mais do que simplesmente ensinar matemática, português, geografia e história. Nós precisamos fazer com que o aluno perceba a escola como um ambiente atrativo para ele. Quando ele vai e ele sabe que ele tem uma atividade de esporte, de treinamento, ele escolhe qual esporte que é e percebe que ele tem um talento. Ele percebe que ele está vencendo desafios. Ele percebe que ele está ganhando e aprendendo regras. E quando ele aprende regras, ele leva essa regra para dentro de sala de aula. E aí ele passa a respeitar o professor melhor, ele passa a respeitar a família melhor, ele passa a respeitar o irmão melhor, de modo que a gente, atribuindo uma atividade tão simples dessa, como o esporte, nós interferimos no todo o sistema de comportamento do aluno. Mas não basta também investir em esportes, como eu disse, nós precisamos fazer com que o aluno tenha opção, ou opções. Então nós precisamos fazer com que ele tenha alternativa de alguma ação cultural, um instrumento musical, um teatro,
um canto, um coral com canto também, de modo que ele possa então perceber o dom que ele tem, o talento que ele tem. E tem diversas outras atividades que nós podemos fazer. E o recurso para isso? Nós temos que fazer com que os recursos do nosso município sejam aplicados de forma mais simples, mais correta, mas mais direcionada. Se nós acreditamos que a educação é a alavanca de desenvolvimento, nós temos que investir em educação. Se nós percebemos que a cidade nossa precisa fazer com que a segurança seja melhorada, nós precisamos investir na educação. Se nós entendemos que a cidade precisa de uma saúde melhor, nós precisamos investir na educação. Então a educação, ela sem dúvida nenhuma, e não sou eu que digo, é o mundo que mostra, a educação tem que ser a figura principal do desenvolvimento de um município, de um estado e de um país. Quero voltar na questão da correlação, à medida que nós mandarmos para o ensino estadual, que é o Fundamental 2, quando não estiver conosco, mas principalmente o ensino médio e até, quem sabe, a universidade. Quando nós mandarmos esse aluno para lá, entregarmos ao Estado, ou entregarmos, aqui no caso, a universidade estadual ou particular, se porventura houver, nós estaremos mandando um aluno com competência. Um aluno que possa se desenvolver melhor. Um aluno que é criativo. Um aluno que foi provocado durante todo o seu ciclo como um investigador. E aí nós estaremos no caminho certo. Aí nós podemos falar, Passos tem um futuro. Muito bem. O tempo do candidato está em quanto, Matheus? 8 minutos e 32. Muito bom. A geração de trabalho autônomo, mudando de tema, mas acho que tudo realmente tem a educação como base. Geração de trabalho autônomo, por exemplo, microempreendedor individual, MEI. Geração de emprego e renda, tanto na economia rural e urbana, você já abordou na outra entrevista. Mas valorizando agora, nesse sentido, essa geração de trabalho, emprego e renda no campo, na cidade, valorizando os direitos humanos, a promoção, a assistência social e a cidadania. Neste contexto, nós podemos falar em oportunidade de emprego e trabalho para todos que têm idade e condições legais e pessoais para essas atividades. Podemos pensar em emprego com carteira de trabalho assinada, em contrato de trabalho pelo MEI, microempreendedor individual, autônomo e outros. E sabemos que do trabalho digno nascem as condições para o município colaborar com os direitos humanos da população e visitantes, colaborar com a promoção e assistência social e com a liberdade para todos aprenderem a exercer a cidadania, o direito e o dever de estudar, de viver em família, em sociedade, acesso aos lugares públicos e abertos, ao lazer, a opinar e a decidir sobre a vida pessoal e social no município. Como o seu plano de governo olha essa questão? Trabalho, renda, direitos humanos, promoção e assistência social e cidadania. Bem, isso ele decorre de um ambiente respeitoso criado dentro da cidade e que, além de respeitoso, ele seja muito em cima de um momento ou uma cidade produtiva. Nós não teremos uma cidade que tenha direitos humanos se nós não pensarmos que as pessoas não têm sequer asfalto na frente da casa dela. Nós não teremos uma cidade respeitosa se nós percebermos que muitas pessoas em Passos ainda sequer têm banheiros dignos ou banheiros normais para serem usados. Então, esta ação da assistência social, ela precisa fazer esse mapeamento, se é que já não existe. Por isso que eu sempre gosto de dizer, nós precisamos de pessoas certas no lugar certo. A partir do momento que nós colocamos pessoas que tenham competência em cada lugar, nós podemos iniciar fazendo um levantamento dessa dificuldade social que nós temos no município. Quero lembrar que as ações precisam ser aplicadas em cima de uma priorização das necessidades de nossa população. Não há que se falar em doar carros para uma pessoa ou para as pessoas todas se nós temos problemas na escova de dente. Então nós temos que pensar lá embaixo qual que é a prioridade que nós queremos dar para cada um e fazer com que isso aconteça. A própria geração de emprego, ela é fator fundamental para que a pessoa tenha a sua dignidade devolvida, que ela possa entrar em casa com a cabeça erguida e possa dizer, eu trabalho, eu contribuo para a manutenção do meu lar. Um homem ou uma mulher que não trabalham, que percebem que os filhos estão em dificuldade, ele não é respeitado. E a partir daí nós temos todo um problema
de desarticulação familiar, fazendo com que as nossas famílias tenham essa quantidade enorme de problemas. Quero salientar uma coisa muito importante em Passos. Nós temos uma comunidade evangélica extraordinária, católica extraordinária, protestante extraordinária. E todas essas comunidades têm um objetivo e têm um trabalho, além da evangelização, tem um trabalho social. Todas as igrejas têm. E aí nós precisamos fazer com que essas igrejas tenham um mínimo de respeito e de apoio da prefeitura, para que elas possam, então, aumentar o seu potencial de cuidado social com a nossa comunidade. Fazem um trabalho, Marcelo, que se não fosse feito por elas, nós teríamos um índice de criminalidade muito maior, nós teríamos muito mais problemas familiares e uma situação de desemprego, de desesperança muito maior. Então nós precisamos perceber quem é que nos ajuda e fazer com que essas pessoas continuem nos ajudando e continuem nos fortalecendo. Então, esse olhar para quem pode fazer alguma coisa precisa ser dado. Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam que elas têm um futuro promissor. E isso virá através de todo um respeito, uma relação empregatícia bem feita, um trabalho de cuidado e de aplicação das políticas públicas. Agora, nós sabemos que nós temos uma série de dificuldades com relação ao menor para trabalhar. Nós temos sim condição do menor aprendiz, né? Mas essa questão também precisa ser rediscutida. É necessário que a gente perceba que a gente pode vir às esferas ou ir às esferas federais e rediscutir isso. Será que o Brasil tem tido ganhos com essa questão? Será que nós precisamos mudar isso? Eu acho que chegou o momento de nós discutirmos. Veja bem, nós já discutimos vários assuntos a nível de plebiscito. Há pouco tempo atrás, eu me lembro, nós discutimos a questão do armamento, não é? Depois nós discutimos também a questão do sistema governamental, se era republicano, se era parlamentarismo. Lembra disso? Antes disso. Por que nós não podemos ver as ações que foram colocadas na Constituição e rediscutir isso? Eu falo que nós temos que estar sempre dando um passo. O passo tem que ser sempre para frente, mas em cima da experiência. Então, nós precisamos repensar, precisamos ver quais são as melhores oportunidades para nós. Eu concordo plenamente que a criança, eu falo quando criança, às vezes aquele garoto menor de 14 anos, ele não deve ir para certos serviços. Serviços que exijam esforço físico, serviços que exijam acordar fora de horário, serviços que exijam que ele não frequente a escola, não participe de uma atividade de período integral, ou do seu estudo, que não dê chance dele estudar. Mas nós precisamos ver quais são as vantagens que nós podemos fazer com que a cidade continue crescendo. Nós precisamos repensar muita coisa, inclusive a maneira com que nós administramos nossa cidade. É muito comum nós estarmos com um sistema de administração que é amador, em cima de pessoas que não têm competência. Nós precisamos pensar nisso tudo. Nós estamos em 2016, como eu disse, o mundo está olhando para um lado e nós, brasileiros, estamos olhando para o outro lado. Não há que se fazer isso mais. Precisamos ver as tendências e fazer com que essas tendências possam contribuir para o nosso desenvolvimento. Muito bem. Professor Fábio, candidato a prefeito de Passos, nesta rodada de entrevistas aqui na TV Indusol. Nós vamos agora ao próximo tema e que vai ensejar a pergunta de número 4. Saúde, bem-estar, meio ambiente e equilíbrio ecológico. Pergunta 4. O que fazer, professor Fábio, para as cidadãs e cidadãos de qualquer idade terem em Passos medicina preventiva, que também educa para viver bem com a natureza, para aproveitar bem os alimentos, evitando assim a maioria das doenças. Atendimento contínuo e de qualidade em programa de saúde da família e postos de saúde ou unidades básicas, especialidades médicas, qualidade do SAMU e das ambulâncias, qualidade do atendimento na UPA, atendimento de qualidade nos hospitais, principalmente os conveniados do SUS. Cumprindo a obrigação. Qual é a obrigação do município? Fazer com que o sistema de saúde público funcione, fazendo com que nós tenhamos um sistema periférico da saúde ativo, fazendo com que os PSFs que estão aí, que são mais de 20, atendam a população. Tirando aquela fala, diminuir filas e trocar por eliminar filas.
de modo que cada cidadão, quando precisa do acompanhamento médico, precisa da observação médica, possa chegar no PSF e ser atendido. E isso vai fazer com que a gente tenha um sistema de UPA mais desafogado. Se o PSF funciona, se o PSF atende aquilo que ele dá conta de atender e que é a missão dele, nós teremos uma UPA numa situação mais tranquila. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos hoje. A UPA está em caso de fechar, os pacientes estão com enorme tensão, os médicos e os profissionais da UPA estão com enorme tensão. Nós temos ali uma bomba que pode estourar a qualquer momento. Por quê? Porque não existe uma tranquilidade na aplicação do trabalho. Sem falar da falta de materiais. Quer dizer, é muito comum a gente ficar sabendo que o médico ou o enfermeiro atravessou a rua e pediu e comprou algum remédio, algum medicamento para aplicar no paciente, porque a UPA está sem esse material. Não pode acontecer isso. Existe uma série de alternativas, nós precisamos repensar toda essa aplicação desse recurso para fazer com que o dinheiro nosso seja melhor aplicado e dê melhor solução. Um exemplo. Nós temos uma judicialização crescente, não só em Passos, mas em todas as cidades do Brasil. Essa judicialização ela acontece porque as pessoas, quando precisam de um medicamento que não se encontra na farmácia básica ou na farmácia da prefeitura, ela procura um advogado na cidade e o advogado orienta. Entra contra a prefeitura que você vai ganhar. E ganha mesmo. Nós precisamos fazer com que haja o seguinte pensamento. Se a pessoa precisa de um medicamento, vamos colocar uma estrutura dentro da procuradoria que ajude aquela pessoa a demandar contra o Estado, que é a responsabilidade aí no Estado, a conseguir o medicamento. Então nós vamos tirar essa linha e fazer com que o Estado seja acionado. Nós não vamos acabar com a judicialização do município, mas nós vamos fazer com que o município seja aliviado nessa questão, porque o Estado também tem obrigações. Além disso, fazer com que as pessoas, que a gente possa fazer compras mais em bloco, comprar os medicamentos em quantidade, prevendo aquilo que nós vamos entrar em judicialização, de modo que a gente compre mais por um preço menor. O grande problema da judicialização também é comprar picado, comprar um medicamento caro, único, você entra numa compra, no processo de compra, que é muito caro. Então nós temos que fazer com que o processo seja mais profissionalizado, seja mais em busca da maximização do resultado. Então, a saúde, nós precisamos colocar ela administrada de forma competente. Não há que se falar em saúde boa se nós não tivermos pessoas competentes cuidando da nossa saúde. Nós precisamos fazer com que todos os PSFs façam sua função. Nós não podemos sair por aí prometendo construir mais tantos PSFs, se os nossos não estão funcionando. Nós não podemos falar que nós vamos resolver o processo de saúde nosso, falando que nós vamos construir uma série de hospitais ou UPAs em cada bairro. Nós temos que fazer aqueles que estão começados terminarem a obra. Nós temos várias obras em Passos começadas, não estão terminadas. Muitas delas, ou a maioria delas, são da área de saúde. Vamos fazer ela funcionar, vamos colocar o funcionário atendendo a população, desafogando a UPA e fazendo com que a UPA torne-se um ambiente de trabalho produtivo. Muito bom. Professor Fábio, ainda dentro do tema da saúde, reconhecer a importância e funcionar para valer o CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial, e o CAPS AD, Centro de Atenção Álcool Drogas. Nós sabemos que esses centros aí, eles atendem a população naquilo que diz respeito à saúde mental, às áreas de psicologia, psiquiatria, e atende a população também nesse setor, mas especificamente na questão da dependência do álcool ou da droga. E que muitas vezes, passando pelo atendimento do CAPS AD e do CAPS 2, pode acontecer ou não de ter que ir para o Hospital Otto Krakauer, que também é um problema nevrálgico no nosso município. E aí a gente então coloca essa terceira unidade também nessa questão 5, professor Fábio. O CAPS 2, o CAPS AD e o Otto Krakauer. É
muito bom que você perceba, e você já comentou, a importância do Otto nesse círculo aí. Nós temos um serviço que, em princípio, deveria ser oferecido pelo município, mas que o Otto vem e assume. Nós temos vários exemplos desse tipo. Nós temos um ambulatório escola da UENG, que trata as doenças sexualmente transmissíveis, que era para ser do município. Então, essas entidades, elas aliviam o município trabalhando problemas que são muito graves no município. Nós temos uma APAI que faz um trabalho extraordinário com as crianças, não é? E que, se não existisse o APAI, essa obrigatoriedade seria do município. Percebe como que nós temos joias na nossa cidade e essas joias não são valorizadas? Precisamos fazer com que essas instituições nunca mais falem em fechar. Nós temos que buscar alternativas. Por exemplo, nós temos aí o estacionamento rotativo, que foi uma atribuição para uma empresa que sequer nós sabemos de que cidade é. Nós não poderíamos ter feito um processo para que o Otto assumisse esse estacionamento? Com certeza, o Otto teria um recurso suficiente para bancar a diferença entre receita e despesa. Que hoje o Otto tem uma diferença aí de 70 mil. Por isso que ele está fechando. Quando a gente fala em Otto, nós precisamos assumir a responsabilidade. Mais uma vez, nós estamos eternamente atribuindo aos outros. Ah, saúde mental é do governo estadual. Ah, saúde mental, a mãe e o pai que cuide. Ah, saúde mental, esse aí tem que ficar trancafiado. A mãe tem que cuidar para trancafiar. E assim vai o álcool e droga, e você sabe como que é. Eu entendo que os CAPs, eles têm que ser a porta de triagem. Eles têm que dar conta daquilo que é a missão deles. Mas quando eles perceberem que é possível ou necessário enviar alguma entidade, seja o Otto, seja qualquer outra, uma associação de alcoólatras anônimos, seja para uma Sagrada Família, a gente tem que perceber nessas instituições que elas estão fortalecidas, que elas dão conta de receber esse paciente e tratá-lo. Você quer um resultado melhor que acontece dentro da Sagrada Família? Certeza. Imagine você, Marcelo, sem a Sagrada Família em Passos. Imagine. Então, eu não gosto quando a gente vê um administrador atribuir responsabilidade para outro. Ah, a dengue em Passos. A dengue é culpa da população. A dengue não é culpa da população. É culpa da falta de educação que o município deveria fazer. Da falta de políticas públicas. Então nós temos que perceber que os problemas do município são problemas, sim, da administração pública. E assumir a responsabilidade e resolvê-los. Então, eu gostaria muito de dizer para você, nós precisamos de um profissional competente dentro da área de assistência social, que possa, em conjunto com os servidores que estão lá, preparar todo um ambiente com apoio da administração geral do município, fazer aquilo que eles têm que fazer. Se precisar pegar um carro e andar com o carro no outro bairro, tem que ter gasolina. Se precisar de um carro com motorista, tem que ter um motorista. Se entrar alguém com violência dentro do CAPS, tem que ter alguém para ajudar. Né? Então nós precisamos atuar por uma administração eficiente dentro da assistência social. Muito bem. Nós então passamos para o tema de urbanística, urbanização, ocupação do solo urbano, bairros, loteamentos, trânsito, limpeza e estética dos lugares públicos, manutenção e ocupação de espaços públicos adequadamente pelo povo. Pergunta número 6, nesse tema, Fábio. O senhor acha que Passos tem crescido desordenadamente com loteamentos que respondem quase que somente a questões de mercado e interesses das loteadoras, incorporadoras, grandes imobiliárias? Não que os interesses de mercado não sejam bons. A questão que nós colocamos é se parece que atende somente os interesses do mercado. Com ruas e passeios, calçadas estreitas, frentes e áreas de lotes reduzidas, 12 metros, 10 metros, 6 metros, 5 metros, tem caso até menos, frente do lote reduzida, complicando o estacionamento, porque põe uma garagem na frente e não sobra nem espaço para estacionar. Complicando o trânsito, porque é muito acúmulo de veículo num lugar só com ruas estreitas,
deixando sempre também bolsões de lotes de engorda, sem aplicação do IPTU progressivo. Tudo isso para governantes, muitas vezes, às vezes funcionários da prefeitura ou cargos em comissão, atenderem interesses particulares de uns poucos proprietários de terra em Passos e das poucas loteadoras e imobiliárias, de maneira estranha, beneficiando também os poucos compradores de lotes privilegiados, principalmente de condomínios fechados, que é uma moda. Não que seja errado ter condomínio fechado, mas é preciso que o benefício não seja só desses, em prejuízo de quase outros 115 mil habitantes e outros visitantes do município. Essa é a questão. Fábio. A cidade de Passos não é pensada para o desenvolvimento. Realmente o que acontece é um crescimento de acordo com as demandas, com o pensar financeiro, não é? Com a questão da lucratividade de se lotear certa área para poder fazer dali recursos para as empreiteiras. Isso é natural que aconteça, mas falta então o ordenamento. Nós precisamos rever nosso código de posturas, precisamos fazer com que o plano diretor seja reestudado de forma consistente, de forma comunitária, de forma que a gente tenha então um plano diretor e um código de posturas mais atualizado. Em princípio, você apontou questões muito importantes que precisam ser discutidas nesse trabalho. A primeira é a partida do terreno. O terreno com 5 metros de frente. Com 5 metros de frente, ele não dá espaço para estacionamento realmente. E aí a gente passa a ter uma rua cheia de garagens e você não consegue sequer estacionar teu carro. Então, e outra coisa que é importante nós pensarmos é que a questão da quantidade de veículos não tende a diminuir, ela tende a aumentar. Por quê? Porque a nossa base, matriz energética dos veículos, que é o combustível fóssil, tende a ser substituído pela energia solar. Se nós vamos substituir por uma energia gratuita, uma energia onde nós não vamos ter mais que pagar pelo consumo dela, as pessoas vão querer ter mais veículos em casa e aí nós passamos a ter uma cidade mais complicada na sua circulação. Agora, Passos é uma cidade que tem bons eixos ainda norte e sul. Nós temos a Juca Stockler, nós temos a deputada Eunice de Andrade, que vai levar a gente lá na Câmara Municipal. Nós temos a Comendador, né, que também é norte-sul, mas nós não temos uma via leste-oeste. Pense bem. Nós temos uma Barão de Passos que nos leva ali do mercado até a saída para o São João Batista do Glória, mas sequer nós podemos voltar pela mesma via. Por quê? Porque ela não comporta isso. Então, nós precisamos desenhar a cidade de modo que a gente tenha uma cidade que fique preparada para o futuro. Nós não podemos ficar eternamente mudando mão para cá ou mão para lá, porque a gente acha que vai melhorar o trânsito. Quando você melhora um trânsito numa rua, você piora da outra. É natural que isso aconteça, porque você aumenta o fluxo na outra rua. Então a cidade ela precisa ser repensada e estabelecer aí um procedimento de crescimento. Você falou uma coisa muito importante que eu gosto muito. A largura do passeio. Se você tivesse que me pontuar o que é mais importante num município, eu diria o passeio. Aí você fala, mas por quê? Porque um passeio largo, um passeio nas dimensões desejadas, nós podemos ter uma boa arborização, nós podemos ter um espaço para caminhadas, nós podemos ter uma ciclovia. Então, se nós conseguirmos fazer com esses novos loteamentos já nasçam com uma estrutura nova de passeios adequados a todos esses equipamentos urbanos, nós vamos então ter uma cidade que vai diminuir ou fechar a porteira para os problemas do futuro. Temos vários problemas. Nós temos problemas de entrega de loteamentos, faltando ainda infraestrutura, que nós temos alguns espaços ainda sem arruamento, que precisa ser atacado imediatamente. São loteamentos antigos, né? São espaços antigos do município, mas precisa ser enfrentado. Então, nós precisamos fechar a porteira
Dali para frente, construir um sistema novo e depois devagar ir arrumando essa grande área que já existe, preparando para a modernidade. Isso passa, inclusive, pelo sistema de tubulação de energia elétrica, que todo ele é aéreo. Nós precisamos repensar isso. Será que os novos loteamentos não podem nascer com uma tubulação aérea embutida? Será que nós não podemos fazer com que a iluminação nova já não tenha os sistemas com placa de células fotovoltaicas, para que a gente possa, então, criar, então, pelo menos um crédito de energia para o município? Como que a ANEEL está pensando em cima das fazendas geradoras de energia através das células fotovoltaicas? Será que a ANEEL já autorizou? Se já autorizou, por que nós não pensamos em criar uma fazenda para nos abastecer, evitando a conta mensal e o ônus mensal? Então, tudo isso precisa ter gente competente para poder pensar. As tecnologias estão aí e a gente não vê ninguém falando. A gente não vê a secretaria responsável discutindo esse novo momento. E aí nós vamos vivendo ano a ano com os problemas, termina um problema, nasce outro problema, e nós vamos falando assim, Passos é a cidade do já teve. Passos precisa se tornar a cidade de que nunca mais vai ter incompetente na administração. Aí ela deixará de ser a cidade do já teve. Muito bem. Como está o tempo? Faltam 7 minutos e 40. Muito bom. Nós temos ainda 7 perguntas, então isso nos dá aí a média de 1 minuto por resposta, professor Fábio. 7? 7, é isso, né? Tá. O tempo no começo parece que é muito, mas a gente sabe que as questões são belíssimas, são importantes, e o candidato quer tratar do assunto, quer mostrar aí as possibilidades de solução, e isso acaba tomando tempo, né? A gente foi nessa intenção que nós aumentamos o tempo, mas está vendo que já temos aí praticamente 1 minuto por resposta. Nesses aspectos da urbanística, ocupação do solo urbano, professor Fábio, você já comentou, até entrou em vários outros pontos, inclusive na questão do trânsito. Mas ainda podemos falar um pouco sobre a visão do seu plano de governo na questão da limpeza pública, a estética urbana e também a manutenção e ocupação adequadamente pelo povo dos espaços públicos. Sim. Na verdade, 1 minuto. Nós temos uma cidade abandonada e sem uma estratégia de manutenção. Nós temos vários problemas, desde a limpeza urbana, que você acaba de mencionar, até a questão da recuperação do piso asfáltico, que é o famoso tapa-buracos. E as praças, ou os espaços que eram para ser praças, também estão abandonados, e as casas ou as vizinhanças não utilizam as áreas que seriam destinadas às praças, não utilizam aquilo para a sua vida. A cidade precisa ser pensada para as pessoas e não para os carros. Nós precisamos falar isso. O Ivan fala muito isso. Então, nós precisamos fazer com que as tecnologias sejam usadas em prol da população. Mudar o sistema de coleta de resíduos, fazendo com que ele seja um sistema de coleta seletivo, fazer com que nós tenhamos um sistema de limpeza ou de varrição mais moderno, fazer com que nós tenhamos as praças implantadas, de modo que a gente tenha aí uma cidade que seja agradável para todos nós. Professor Fábio, considerando agora em outro tema, os seguintes conceitos: segurança pública, segurança social, segurança de grupos em situação de risco, esportes, lazer, artes e turismo. Como o seu plano de governo identifica cada um desses conceitos e como relaciona um com o outro para as políticas públicas nessa área? Segurança pública, segurança social, segurança de grupos em situação de risco, esportes, lazer, artes e turismo. Então, você vê que quando a gente diz colocar pessoas certas no lugar certo e fazer com que a educação seja o ponto central da recuperação da cidade, ela fará então com que todas essas áreas sejam interligadas. Nós precisamos fazer com que as diversas secretarias conversem. Nós não podemos ter uma secretária de assistência social que não tenha momentos com a Secretaria de Educação, ou com a Secretaria de Saúde, ou com a Secretaria de Desenvolvimento, né? Que no caso é Indústria, Comércio e Turismo, não tenha encontro com o planejamento. Então,
nós precisamos fazer com que a cidade seja pensada de modo que as soluções propostas atendam a tudo isso. E aí nós estaremos então caminhando para uma cidade melhor, mais digna e mais justa. Professor Fábio, participação popular, agora nós vamos falar da arrecadação do município e como gastar o dinheiro do município, nessa entrevista com o professor Fábio, candidato a prefeito de Passos, aqui na TV Indisol, Independência Solidária, especialmente para você, nossa tela interativa e nosso tele interativo. A participação popular na elaboração, no projeto e na sanção do plano plurianual e também do projeto de orçamento anual do município. O que o senhor pretende fazer para orientar, motivar e facilitar a participação do povo nos projetos que vão resolver sobre a arrecadação municipal e como Passos vai gastar o dinheiro que arrecadar? Veja bem, Marcelo, a participação da sociedade junto à definição do seu orçamento, ela está instalada desde 2001 com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é lei que isso aconteça. Pode-se acontecer de forma mais fraca, pode acontecer de forma mais forte, cada lugar de uma maneira. Mas nós temos um elemento aí muito importante que é pouco usado. Chama associações comunitárias de bairro. E as associações comunitárias de bairro, elas não podem mais ser vistas como aqueles que apoiaram o prefeito e que se tornarão naturalmente inimigos do prefeito que ganhar, que não era do partido deles. Nós precisamos perceber que as associações comerciais precisam nos ajudar a trazer essas demandas da população para que a gente possa, então, realmente implementar um plano orçamentário que atenda às demandas da população, que muitas vezes é muito simples. Muitas vezes as pessoas querem coisas muito simples e que não necessariamente são caras. Então, as comunidades de bairro têm um papel fundamental nisso. Você vai perceber que à medida que a comunidade de bairro for atendida ou participar, as pessoas começarão a participar mais dessas associações, fortalecendo as associações e, naturalmente, nos momentos comuns, com planejamento, ele se fará presente. Professor Fábio, e outros recursos, além da nossa arrecadação municipal, né, do IPTU, além obviamente, da participação no Fundo de Participação dos Municípios, que vem da União, o repasse de ICMS, que vem do Estado, como também buscar novos investimentos, novas fontes de renda e trabalho, contemplando nossa cultura e nossas vocações econômicas, com reforços e empreendimentos que venham de fora? Várias maneiras. Primeiro, você tem que ter um secretário que não fique sentado na cadeira. Secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Ele tem que estar incessantemente buscando alternativas. E elas existem. Ele tem que ter a qualificação para conversar com qualquer empresário, seja ele da nossa cidade, seja ele de uma cidade distante ou mais próxima, não importa. Ele tem que ter a capacidade de discussão e oferecer oportunidades para esses empresários, de modo que a gente passe a ter, então, o crescimento ou a implantação de novas empresas e novos negócios e novas indústrias. Então, essa figura ela é muito importante. Nós temos que pensar numa figura que tenha essa competência. E aí nós teremos, então, toda uma geração de novos negócios, de oportunidades que serão muito bem-vindas. Quero lembrar que nós temos uma universidade. E a nossa universidade, ela é um ponto muito importante para a geração de conhecimento, mas também de novas alternativas de tecnologia. Nós temos que provocar a universidade para que ela parta para os seus cursos de qualificação em busca de alternativas, qualquer que sejam elas, administrativas, ambientais, qualquer ela. Porque isso trará para nós know-how, trará para nós emprego, trará para nós recursos financeiros. Professor Fábio, nós temos agora uma média em torno de 45 segundos por resposta. A média caiu um pouco, mas isso a gente não está aqui para avaliar ou mostrar alguma opinião, mas a gente tem que reconhecer que as respostas estão com muito boa qualidade, mas é minha obrigação ficar aí apertando a questão do tempo. Que visão o senhor tem, candidato, sobre os governos de Passos pós-constituições do Brasil, em 88,
de Minas Gerais em 89 e após a Lei Orgânica do município de Passos, que foi elaborada em 89-90 e promulgada em abril de 1990. Ou seja, de 1990, metade do último governo do senhor José Figueiredo, passando pelos mandatos do Dr. Hernani, depois Nelson Maia, Hernani novamente, Ataíde Vilela, primeiro mandato, Dr. Hernani, terceiro mandato, e Ataíde encerrando agora o seu segundo mandato. Que avaliação, de um modo geral, num tempo curtíssimo, 40 segundos, o senhor tem a visão sobre governos últimos de Passos da Constituição para cá? Felizmente, nós não conseguimos construir novas lideranças em Passos. O povo nosso, o grupo político, sempre quis segurar em suas mãos as administrações sem olhar para os próprios partidos, desenvolvendo novas lideranças. E também é importante perceber que nós precisamos caminhar de forma diferente, porque é importante que os prefeitos que se sucedem possam fazer sempre melhor do que os que estiveram para trás. Eu acho que as administrações passadas fizeram aquilo que era possível dentro deles. Eu faria diferente? Muitas vezes faria diferente, mas muitas vezes é necessário respeitar cada prefeito que passou, porque ele dedicou um tempo, ele dedicou o seu trabalho, ele dedicou sua vida muitas vezes em prol da comunidade. Então você pega o Dr. Hernani 3 vezes prefeito, nós temos que respeitá-lo. Então nós temos que acabar com essa questão de destruir a imagem de certas pessoas porque elas fizeram alguma coisa e a gente vai ter ganho político com isso. Passos precisa deixar a pequenez, precisa criar um novo momento onde então nós vamos caminhar melhor. Muito bem. Professor Fábio, nosso candidato a prefeito de Passos, da entrevista de hoje aqui na TV Sol. Valores e metodologia de trabalho da Comissão de Transição. Lembrando aí os nossos teleinterativos que a Comissão de Transição ela é formada tão logo o prefeito ou a prefeita eleito seja diplomado pela Justiça Eleitoral e a partir desse momento ele então tem que formar a sua Comissão de Transição, ela é amparada pela lei, é claro, e essa Comissão de Transição tem direito de adentrar a prefeitura, mas não apenas fisicamente também, mas ela tem direito de olhar, verificar as contas, a arrecadação, a situação do patrimônio público municipal, ativo, passivo, o que o município tem de dinheiro, o que já pagou, o que tem para pagar, o que tem para receber, o que já recebeu, equipamento, mobiliário, imobiliário do município, enfim, tudo isso, ver tudo como está a casa em detalhes. É a comissão de transição. E nem sempre as comissões de transição têm ido a fundo. Muitas vezes fica na vaidade ou na picuinha, quem está saindo quer esconder alguma coisa, quem está entrando está falando, agora você sai daí porque eu que vou entrar, então fica uma coisa muito estranha, muito incivilizada, muito involuída ao invés de evoluído. Isso é a maneira que nós estamos colocando a questão. Mas quais valores e metodologia de trabalho o senhor pensa para a sua comissão de transição? Como vai trabalhar essa comissão? Em primeiro lugar, você vai perceber que a comissão de transição escolhida por nós será uma prévia do que será o nosso secretariado. Eu não concordo e eu não gosto de dizer que o nosso secretariado será um e a comissão de transição será outra, porque quem vai perceber as dificuldades precisa saber como resolver e o que é que ele vai encontrar dali para frente. Então nós vamos começar definindo quais são as estratégias prioritárias para nós, quem são as pessoas que serão responsáveis para desenvolvê-las e fazer com que essas pessoas então entrem na prefeitura avaliando então a real situação do município. Eu nunca fui de enrolar ou postergar decisões. Eu não gosto disso. Quem faz isso é o prefeito fraco. Nós temos que decidir rapidamente e fazer com que essas pessoas sejam rapidamente colocadas a público para que a população então perceba quem é que estará administrando a cidade. Prova disso é que nós, quando entramos nesse processo eleitoral, nós fomos o primeiro partido que colocou, olha o nosso vice aí. O nosso vice é o Dr. Gilberto. Nós não temos medo de apresentá-lo. Nós não ficamos postergando. Nós não ficamos enrolando para que os partidos políticos entrassem numa discussão e pudessem, então, pleitear essa vaga, criando um problema enorme. Passos não merece mais demoras. Passos não merece hesitações. Passos merece um prefeito forte, um grande prefeito que faça da nossa cidade uma grande cidade. Professor Fábio, como está o tempo?
12 segundos. 12 segundos. Eu vou fazer aqui uma coisa de público, aqui diante de todos. Eu não quero deixar as duas últimas perguntas sem serem colocadas. Nós vamos conceder 2 minutos de tempo extra. Esse tempo automaticamente já está incluído, somado aos 35 minutos da candidata que vem amanhã, que é a tia Senira, encerrando a última rodada. Mas e o candidato que já respondeu ontem, que é o Renatinho Ourives? Então eu vou deixar aqui disponibilizado este tempo para que ele possa fazer alguma complementação na programação de amanhã, de 2 minutos, se assim achar necessário. Eu acredito que dentro do tempo que foi dado, cada candidato está concluindo uma lógica do seu pensamento. Pelo que foi feito ontem, no estilo de cada candidato, o candidato Renatinho Ourives respondeu ao pensamento dele, da campanha dele, da coligação dele, e os telespectadores que vão fazer a sua avaliação livre, tranquila, ele respondeu aquilo que ele entendia como sendo completo. Hoje, por minha conta e risco, eu estou concedendo esses 2 minutos extras para o bem do bom sentido aí da nossa transmissão, e já que é isso que é o nosso objetivo, mostrar para o povo a melhor forma de vocês pensarem, refletirem e decidirem o seu voto num momento importantíssimo, naquelas que são, para nós, na nossa modesta opinião, as eleições mais importantes da República. A eleição para presidente da República é importante, para senador, deputado federal, governador, deputado estadual. Todas essas eleições são importantes. Mas a eleição municipal é a mais importante, porque é daqui que sai a nossa vida direta. A gente atravessa a esquina e encontra o prefeito da cidade. Atravessa outra praça e encontra um vereador, outro vereador, um secretário municipal, uma secretária municipal. E, além disso, na eleição municipal, a gente exercita a nossa cidadania do discernimento, do escolher, do decidir, do voto. E é aqui que a gente exercita para depois a gente acertar mais ou errar menos ao votar para deputado, senador, governador e presidência da República. Então, aqui além do resultado imediato, é também um treino, uma boa capacitação para as outras eleições. Então, fica concedido esse tempo de 2 minutos, somando, então, 2 minutos e 12 segundos, né, Lucas? E automaticamente fica incluso isso para a tia Senira, e se for necessário, se a coligação do Renatinho Ourives entender necessário, tem esse adendo de 2 minutos que a gente sugere para que seja colocado logo após o horário da propaganda eleitoral obrigatória, ou até melhor, neste mesmo horário que nós estamos fazendo as entrevistas. E este tempo, então, fica, eu já vou deixar as 2 últimas perguntas juntas, porque elas têm também uma concatenação. Como está sendo financiada, eu vou fazer a pergunta da seguinte forma: quem é o professor Fábio? Por que o Fábio é candidato a prefeito de Passos? E como está sendo financiada a sua campanha e prestadas as contas? Nossa campanha está sendo financiada através de doações de pessoas físicas, como é permitido por lei, e com alguma disponibilidade minha. Nossa campanha é a mais barata de todas elas, porque as doações estão dificultosas, os recursos estão difíceis, e nós também estamos trabalhando só com aquilo que nós entendemos que é prioritário e importante. Nós não queremos fazer uma campanha enorme, nós queremos conversar com a população e convencer a nossa população pelas nossas propostas, e não pelo tamanho, pela riqueza ou pelo barulho que nós queremos fazer. Então a nossa campanha optou por ser assim, uma campanha simples, com muito debate, com muita participação junto com a comunidade. Agora, eu sou o Fábio Callas, eu sou casado com a Cibele Lemos da Silveira Callas, tenho 2 filhas, a Júlia e a Karina, e tenho muito orgulho de estar aqui em Passos, morando aqui em Passos com a minha família, com a Cibele, porque minhas filhas já foram embora, e dizer para você que aqui é minha casa. Aqui eu quero uma cidade boa, aqui eu quero ter segurança, aqui eu quero perceber que as pessoas têm uma saúde boa, aqui eu quero ter esperança, e aqui eu quero ficar no meu tempo, porque eu estou em casa, eu gosto daqui e farei com que nossa cidade seja a melhor de Minas Gerais. Muito obrigado, professor Fábio. Eu agradeço a nossa equipe, aos estagiários da UENG, a coordenação do Henrique Piotto,
Eu agradeço também vocês que vieram, o Michel acompanhando a campanha do professor Fábio, o Juliano Denúbila, posso dizer que também é gente nossa aqui da casa, já trabalhou em televisão aqui, o tempo do candidato já acabou, é sempre convidado a voltar. Eu ia até convidar o secretário de Agricultura para voltar também, mas aí já não tem cacife para isso, a não ser que ele queira voltar naquela base da colaboração, da participação, que é o Tuco, José Antônio de Freitas Campos. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento, e a você especialmente. Você percebe, nossa tela interativa, nosso tela interativo, que isso é feito para você. Poder discernir, pensar, já disse isso, nas eleições mais importantes da República, que são as eleições belíssimas, fascinantes, apaixonantes, que são as eleições municipais. Agradeço o Lucas, agradeço a Bianca, que não é Beatriz, que eu tinha falado outra vez, é a Bia, e agradeço o David, que são estagiários da UENG e participam aqui da nossa programação. Já são quase oficiais de televisão. Um abraço a todos e uma boa noite. Podemos levantar? Podemos. Pode mexer? Pode mexer? Pode piscar? Jesus. Bom, né? Obrigado por se quiser, mas tem que diminuir as perguntas para a gente discernir melhor. Mas é que você vê que escorrer ela vai em todos os temas. Né? Ficou muito bom, mas a gente acaba comprometendo um se eu pensamento. tivesse feito lá no dia, eu devia ter feito não